Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Cabala do Autoestima. Hoje a gente vai tentar explicar pelo menos, qual é a visão judaica, em poucas palavras, para uma pessoa ter um verdadeiro autoestima. Verdadeiro quer dizer, não talvez os autoestimas que hoje se explicam nas revistas ou em outros lugares, talvez não um sistema que seja tão rápido e automático, mas que quando a gente chega lá, é um autoestima verdadeiro. Então eu queria primeiro começar com uma ideia que a gente viu ontem. Ontem foi a festa de Simchat Torah. E se você analisa as últimas palavras da Torá, últimas, está falando sobre a grandeza do primeiro líder, maior líder de Israel, Moshe Rabbeinu, Moisés. E conta os últimos versículos. E faleceu Moisés, o servo de Deus, o único homem que viu Deus face a face, e vai narrando a grandeza dele. Até que diz, Le'einei kol Israel. Essas são as últimas palavras da Torá. Tudo que fez Moshe perante os olhos de todo o povo judeu. O comentarista Arashi, que é o comentarista mais clássico da Torá, ele diz qual é o fato que Moshe fez perante os olhos de todo o povo judeu. A única coisa que todo judeu viu com seus próprios olhos Moshe fazer. Que essa mesma linguagem é usada em outro lugar da Torá. Então diz Urashi, não é a abertura do mar, não está falando da outorga da Torá, está falando do momento que Moshe resolveu sozinho quebrar as tábuas da lei. Nós sabemos que quando ele desceu da montanha com as tábuas da lei, ele viu o povo cometendo um grande pecado do bezerro de ouro, e sozinho Moshe resolveu, eu vou quebrar as tábuas da lei. A pergunta que o Rebbe faz e outros comentaristas é, como isso é o final da Torá? Nós sabemos que o final de um livro é o ápice do livro, é a conclusão. Qual é a conclusão da Torá? Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei porque o povo fez bezerro de ouro. Um assunto triste, um assunto negativo. Como isso demonstra a grandeza de Moisés e como isso define a essência da Torá. Então, em poucas palavras, o Rebbe explica o seguinte. Aqui você vê talvez a grande magia da Torá, a coisa mais profunda de toda a Torá. Qual é a razão que Moshe resolveu quebrar as tábuas da lei? Vocês sabem? Para salvar a pele do povo judeu. O povo judeu, cometendo o pecado do bezerro de ouro, estava fazendo traição. Eles estavam traindo Deus. Eles acabaram de se casar com Deus no Monte Sinai, e 40 dias depois eles estavam com outra, certo? Eles estavam com o bezerro de ouro. Moisés sabia que as tábuas da lei eram um documento do casamento entre nós e Hashem. Então o que Moshe Rabbeinu falou? Se essas tábuas da lei estão prejudicando o meu povo, eu prefiro quebrar elas. E Moshe Rabbeinu teve a coragem de falar, o judeu é mais importante que o judaísmo. Não como muita gente pensa que o judeu foi criado para servir ao judaísmo. Deus queria Shabbat, Kasher, Mitzvot, e ele criou uns cobaias que são os judeus para cumprirem essas mitzvot. Ao contrário. Deus queria o judeu, Deus ama o ser humano. E por isso ele nos deu a Torá e o judaísmo para nos fazer seres humanos melhores. Mas se de alguma forma a Torá prejudica o povo judeu, sabe o que faz Moshe? Quebra a Torá. E é isso que ele fez. Ele mostrou naquele ato que a Torá ela está a serviço do homem e não o contrário. Essa lição é a mais importante para a gente da Torá inteira. Por quê? Porque a gente precisa ter certeza que cada palavra, depois você mexe nisso aí, cada letra que está em todo o judaísmo é só para o nosso bem. Está para te beneficiar. Se tivesse uma mitzvah da Torá, alguma coisa que viesse fazer um prejuízo para a tua vida, não estaria lá. Moshe já teria tirado. Como ele próprio fala mais para frente, tem um versículo muito forte que ele vira para Deus e fala para Deus, quando Deus queria aniquilar o povo judeu, ele fala, ou você perdoa o povo, ou me apaga do livro que você escreveu. Imagina o poder de um líder virar para Deus e falar para Deus, o próprio Criador, eu prefiro que você me apaga do livro que você... Por quê? Porque Moshe entendeu que é isso que Deus queria dele. Que um verdadeiro líder é aquele que se entrega para o seu povo. Por que eu estou dando essa introdução? Porque eu queria falar para vocês uma coisa que, infelizmente, muita gente entende equivocado sobre religião em geral e também sobre o judaísmo. Religião não pode ser algo destrutivo. Não pode ser algo que vem te reprimir. Não pode ser algo que vem te submeter simplesmente a algo que não tem nada a ver com você. Ao contrário,
de alguma forma, a religião ela precisa vir para expressar o teu melhor potencial. E se isso não está acontecendo, você tem que reavaliar os teus valores sobre a própria religião. Agora eu pergunto para vocês, às vezes a gente, analisando com nossos olhos, não parece às vezes que religião pode ser algo destrutivo? O que vocês acham? Sim. Dá algum exemplo. Onde a gente percebe isso? Quando você sente que você não consegue cumprir tudo que a religião pede, né? Por exemplo, cumprir Shabbat à risca. Assim, isso é uma punição que você não concorda. Ou que você não concorda com alguma coisa que está escrito, ou que você vê que você não consegue cumprir tudo e talvez você fica meio deprê, né? Fala, uma sensação de punido. Assim. Muito bom. Que pode acontecer ou sentimento de culpa também. Sim. Verdade. Eu ia dizer angústia, sabe? Você falar, também. Não consigo dar conta disso. E será que coisas mais graves? Vamos dar uma análise, por exemplo, em radicais religiosos, que a gente vê que hoje em dia fazem até guerras em nome da religião. Será que... A morte de Isaac Rabin? O caso da morte de Isaac Rabin, que foi dentro do próprio povo judeu, né? Que um judeu matou o outro em nome da religião. Ou como a gente vê em outras religiões, mas como esse exemplo que você falou, quer dizer, pessoas que já são doutrinados desde pequeno, mas como eles conseguem fazer essa lavagem cerebral? Então, aparentemente, falando psicologicamente, quando uma pessoa ela é muito, muito reprimida, ela fica tão insegura, mas tão insegura, mas tão insegura, que para suprir essa falta de amor, ela é capaz de qualquer loucura. E esse talvez é o grande perigo. Religião não pode ser algo que te deixa inseguro de si mesmo. Ao contrário, tem que te deixar mais autoconfiante. E é isso que eu queria ver hoje com vocês. Eu queria analisar uma frase do Talmud que nos elucida esse assunto. Tem uma frase que aparece várias vezes que o Talmud tem uma discussão. Se uma pessoa pode ter segundas intenções ao fazer as mitzvot, a fazer os mandamentos da Torá. Então, o Talmud começa a analisar, quer dizer, vamos dizer que eu quero estudar a Torá, mas não para me conectar com Deus, não para saber o que é certo e errado. Eu quero estudar muita Torá para me achar o máximo, certo? Ou para melhorar o meu cérebro. Como a gente sabe, hoje tem escolas até da Coreia do Sul que parece que eles adotaram o Talmud. Não pela religião do Talmud, eles adotaram porque eles viram que o Talmud é algo que desafia o cérebro humano, então dá uma afiada no cérebro. Então uma pessoa ela resolve estudar muito, não pela espiritualidade, sim pelo benefício que ele está ganhando através disso. Ou outro cara, sei lá, ele coloca tefilim só para o pai dele ficar feliz, certo? Ou ele cumpre o Shabat para a namorada dele gostar mais dele. Ou ele dá tzedakah para ganhar uma placa na parede. Entendeu? Qualquer coisa que ele faz com uma segunda intenção. Isso em hebraico chama lolishma. Então o Talmud fala assim, conclusão, leolam ya'asok adam betorah u'mitzvot. Sempre a pessoa deve sim se ocupar em Torá e em mitzvot, afal pi shelo lishma, mesmo que com segundas intenções. Aí continua o Talmud, de mitor shelo lishma ba lishma. Pois através das segundas intenções, ele chega na intenção correta. Então vamos dar uma analisada nessa frase. Quer dizer o seguinte, o judaísmo acredita que uma ação boa, mesmo com a intenção errada, vale a pena. Vale a pena. Mas por quê? Não porque a ação pura vale a pena. Porque através da repetição dessa ação, muitas e muitas vezes, a pessoa vai chegar no final na intenção correta. Essa é uma visão judaica em geral. O que eu queria analisar aqui com vocês, que se a gente pegar as minúcias dessa frase, a gente vai ver que tem algumas questões aqui. Em primeiro lugar, tem a palavra leolam, por isso que eu falei primeiro a frase em hebraico. O que quer dizer leolam em hebraico? Eu traduzi antes, sempre. Quer dizer, o Talmud está falando, sempre você deve fazer com segundas intenções. E se eu quiser direto começar com a intenção correta? Eu não posso? Eu sou uma pessoa muito pura de intenções, eu quero direto fazer em nome de Deus. Não pode? Porque o Talmud fala, leolam, esse é o caminho certo. Começa com as segundas intenções. Por quê? Pergunta número 2. Não está escrito, através das segundas intenções, você chegará na intenção correta. Isso eu traduzi assim, porque em português a gente fala assim, mas você vai pegar literal, está escrito, mitor shelo lishma, balishma. Sabe o que é mitor em hebraico? Quem sabe hebraico? Dentro. Dentro das segundas intenções, existe a intenção correta. Então eu queria passar hoje para vocês uma visão da mística judaica sobre esse trecho do Talmud.
a Hassidut, e a gente vai ver que é algo incrível sobre a psique humana. Olha uma coisa fantástica, pelo menos assim eu achei. Existem duas formas de você enxergar o ser humano. Será que o ser humano pode ser uma pessoa completamente altruísta? Completamente bondosa? O que vocês acham? Não. Dá? Não, né? Eu também acho. Tem gente que já achou que dava. Tem gente, na nossa história da humanidade, se vou pegar nos livros de história, que acreditaram que com um certo sistema de governo correto, com uma educação assim, assim, assado, o ser humano poderia parar de ser egoísta e fazer tudo em bem, em prol da sociedade, em prol da humanidade. Eu não queria... Fala. Isso se relaciona àquele conceito de alma divina, um animal, não? Tudo sempre se relaciona, de alguma forma ou outra, mas é interessante que você falou, daqui a pouco eu vou ligar com isso, que você vai ver, que nós somos uma mistura dos dois, né? Quer dizer, então, talvez a alma divina seja totalmente altruísta, mas nós temos uma alma animal. Então, o judaísmo, por incrível que pareça, não acredita que você pode e nem deve ser totalmente altruísta. Vocês estão entendendo? Não é só porque eu não consigo, você nem deve fazer isso. Sem querer entrar em política, mas na minha opinião, o motivo que certos partidos ou certas ideologias, que utopicamente elas tinham toda a razão, porque seria um mundo perfeito, elas não conseguiram realizar o desejo de fazer uma sociedade totalmente igualitária, no qual não vai existir pobres e ricos, etc, 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 é porque isso é contra a própria natureza humana. Então é como se você fosse falar para... Não estou dizendo que todos são assim, mas quando você sonha com algo que ele é irreal, acaba virando uma desculpa para você não fazer aquilo que você deve fazer. Deixa eu tentar dar um exemplo. Vamos dizer que eu vou abrir uma empresa. Eu quero abrir uma empresa. Fui lá, fiz uma faculdade, peguei um dinheiro e vou abrir uma empresa. Por que eu quero abrir essa empresa? Porque eu quero virar bilionário. Por que eu quero virar bilionário? Porque eu quero ter tudo de bom. Tem alguma forma de eu fazer uma empresa assim, sem beneficiar muita gente? Não. Não. Eu vou ter que gerar emprego. Eu vou ter que gerar, provavelmente, um bom produto, porque se meu produto for ruim, não vai ter longa duração, pelo menos. Ou seja, a minha segunda intenção, eu quero trazer um exemplo de business para depois vocês entenderem como pode funcionar isso Torá e Mitzvot. A minha segunda intenção, porque eu estava fazendo isso não para melhorar o mundo, eu fiz isso porque eu queria virar rico. Mas através da empresa que eu fiz, é a única forma que o mundo conhece de você beneficiar um grande número de pessoas. Eu pensei só em mim. Agora, com o tempo, quando eu vou começar a perceber o bem que eu estou fazendo para os meus empregados, para pessoas que estão na minha volta, eu já falei com várias pessoas de negócios, eles começam a sentir um prazer muito grande em beneficiar aquelas pessoas que estão trabalhando com ele. Fazer o bem dá prazer. Dá muito prazer, mas não quando você acha que você é o Messias Salvador da pátria. Isso é muito perigoso. Aquela pessoa que ela acha que ela está aqui com a única intenção de salvar o mico-leão dourado, não, vou dar um exemplo, ou de salvar a água do planeta. Não, mas você vai entender, com certeza dá prazer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Então você já está fazendo por interesse próprio. É verdade, mas se é... Verdade. Já é um egoísmo, boa, mas mesmo para chegar nesse nível que você está falando, às vezes a pessoa, se ela acredita que ela está abdicando de verdade de todas as vontades particulares dela pelo bem maior, ela pode se tornar muito arrogante. Isso próprio é uma arrogância. Isso eu quero tentar que vocês entendam. Uma pessoa achar que ele é um anjo aqui na Terra, todo mundo aqui é egoísta, mas eu não. Eu estou aqui só para salvar a água do planeta. Seu mentiroso. Você é um mentiroso. Porque você, por natureza, é tão egoísta quanto qualquer outro ser humano. Como você falou, talvez ele encontrou o prazer nisso, então que assuma, esse é o teu prazer. Uma vez um cara virou para um rabino e falou, rabino, eu não sei qual a diferença entre eu e você. Falou, eu faço todos os prazeres da vida porque eu estou afim, porque eu gosto. Você se dedica para a religião porque você gosta, você acredita nisso, você acha que você vai ganhar o mundo vindouro. Então você é tão egoísta quanto eu. O rabino riu e falou, claro, você tem toda a razão. Mas para virar
O egoísta que eu virei e eu precisei ralar muito. Ou seja, não estamos falando que você vai parar de ser egoísta. Isso aqui é uma utopia que não é nem o que Hashem espera. Eu já vou explicar para vocês por que Hashem não espera que você seja totalmente altruísta. Ele gosta do teu ego. Hashem gosta, senão ele não te criava desse jeito. Isso é uma grande novidade judaica. O egoísmo ele pode ser usado de uma forma muito saudável e muito positiva. Mas o primeiro passo é, não acha que você é o diferente em nenhum momento da vida e você consegue ser totalmente altruísta. Vamos voltar para a fase do Talmud, em relação à religião. Diz o Talmud, Leolam, sempre comece a se conectar com o judaísmo por interesse próprio. Tem algum interesse? Qual que pode ser meu interesse? Ah, porque eu quero achar a luz da minha vida? É um interesse. Porque eu quero que Deus me dê uma recompensa? É um interesse. Porque eu quero ganhar o mundo vindouro? É um interesse. Porque eu quero me enturmar com a galera da sinagoga? É um interesse. Porque eu quero comer o kiddush da sinagoga? Não faz diferença. Tenha uma segunda... Olha que interessante. Tenha uma segunda intenção. Sabe por quê? Porque se você se enganar que você já está direto fazendo pela intenção correta, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Porque é como se a pessoa ela achasse que ela é tão elevada assim que ela perdeu o ego dela. Isso seria uma mentira. Então diz o Talmud, não, tenha uma segunda intenção. Mas sabe por quê? Porque dentro da segunda intenção existe a intenção boa também. Contanto que essa segunda intenção não seja destrutiva. Quer dizer, se eu vou estudar para poder brigar com as pessoas, aí já é diretamente uma coisa destrutiva. Se eu vou cumprir as mitzvot para poder, sei lá, usar isso aqui de uma forma ruim, aí não. Mas se eu simplesmente estou usando isso para o meu interesse, mas no final das contas o meu interesse é uma coisa produtiva, vai ser bom no final para todo mundo. Vamos dar um exemplo. A Torá conta que o patriarca Abraham Avinu, ele, em um certo momento ele teve umas guerras que ele precisou fazer e milagrosamente ele ganhou as guerras. Logo depois Deus vira para ele e fala, Abraham, Al-Tirá, não fica com medo, a tua recompensa ainda é muito grande. Então falam os comentaristas que Abraham ficou com medo que ele perdeu toda a recompensa material dele, porque já que Deus salvou ele da guerra, ele não ia ganhar mais nada. Então Deus virou para ele e falou, relax, você vai ganhar ainda muita riqueza, e realmente ele ficou depois um homem muito, muito rico. Perguntam outros comentaristas, calma, Abraham Avinu, ele era o exemplo de um homem sincero, que servia a Deus por amor. Ele não estava nem aí com recompensas. O que de repente Deus fala para ele, olha, Abraão, não fica com medo com a tua recompensa, você vai ganhar. Abraão não estava nem aí para ganhar a recompensa. O Rebbe tem um ensaio sobre isso, que ele explica uma coisa muito interessante. Ele fala assim, Abraão queria a recompensa. Sabe por quê? Porque Abraão entendia que a recompensa faz parte do serviço a Deus. O que quer dizer? Abraão sabia, pega no papel dele, né, como o primeiro judeu, inventor do monoteísmo. Se ele fosse um Zé Ninguém, vamos dizer assim, quer dizer, se ninguém... Iam falar, é um maluco que está gritando lá na esquina que existe um tal de Deus, certo? Está inventando uma nova filosofia porque ele não teve sucesso na carreira. Então Abraão sabia, não é que ele queria ser muito rico para poder ter mordomia, ele não estava nem aí com isso, mas ele sabia que o sucesso dele era o sucesso de Deus. Ele sabia que ele ter sucesso, as pessoas em volta iam respeitar mais ele, então ele não olhava para o dinheiro e para as riquezas como uma segunda intenção. A segunda intenção continha a intenção correta. E isso eu acho que pode ser aplicado na vida de cada um de nós. Eu vou tentar trazer bem na prática na nossa vida. Mas antes de trazer na prática, eu só queria finalizar. Qual é a base filosófica para isso que eu estou falando? Por que é assim? E aí a gente vai entrar um pouco nisso que você perguntou, da alma divina com a alma animal. Eu não vou me prolongar muito nisso, que ficaria um assunto muito, muito extenso. Mas o judaísmo acredita que Deus, ele está não apenas acima de tudo que a gente pode imaginar, ele está acima até mesmo de ser ou não ser. A famosa pergunta do Shakespeare, certo? Se eu não me engano. Ser ou não ser, eis a questão. Eu diria que Maimônides disse ser ou não ser, eis a solução. Vou explicar para vocês por quê. Inclusive, esses dias a gente está começando um novo ciclo de estudo do Maimônides. Só para lembrar vocês, Maimônides foi o primeiro legislador judaico. Ele juntou e coletou todas as leis do Talmud e fez 14 livros de leis. As primeiras 2 leis do Maimônides são assim. Vou ler e traduzir para vocês agora. Yesod ha-yesodot ve'amud ha-chochmot, começa o livro dele assim. O fundamento dos fundamentos e o pilar da sabedoria, leida é saber, sheyesh ha-matzui rishon. Existe um primeiro ser, existe uma primeira existência, Vehu mamtzi kol nimtza,
E ele dá existência para todo o resto da existência. Olha que interessante a definição do Rambam sobre Deus. Ele não chama de Deus, ele não chama de Criador, ele fala um primeiro ser. Alahá Beit, segunda lei do Rambam, ele fala assim, Ve'im ya'ale aladat, se vai subir no teu pensamento, Shehu einomatsui, que ele, Deus, não existe, Avdaver acher yacholei matzot, mais nada poderia existir. Pergunta os comentaristas, calma, mas isso parece uma redundância. Se você já falou que ele é o primeiro ser que dá vida para todas as existências, óbvio que se ele não existisse, nada mais poderia existir. Explica o Rebbe de Lubavitch, vocês não estão estudando Maimônides de direito. O Rambam era muito minucioso. São duas ideias que o Rambam está falando aqui. Olha que interessante. Primeiro ele fala, saiba que Deus é uma existência, que deu vida para toda a existência. Alahá Beit, não é uma negação. Se vai subir no teu pensamento, em outras palavras, se você vai se elevar mais ainda na tua meditação, e você vai descobrir que Deus não existe. Isso é verdade. Quem falou que Deus existe? A palavra existir já é uma limitação para Deus. Deus está acima de existir ou não existir. Então, se você entender que Deus, na verdade, não existe, você vai descobrir que nada mais existe. E também é verdade. Eu não vou querer dar um nó na cabeça de vocês, mas a conclusão é que Deus está acima de existir e não existir. E os dois são verdade. O que significa na prática isso, trazendo? Se eu olho para a realidade do mundo, eu preciso chegar em duas conclusões. A primeira é que tudo isso que meus olhos estão vendo, tudo que aconteceu na minha vida, toda a história da humanidade, é real. É uma realidade absoluta. Porque a partir do momento que Deus criou essa realidade e se colocou nessa realidade, ela existe. Mas ao mesmo tempo, Deus não está preso nessa realidade. Então, ao mesmo tempo que Ele está nessa realidade, Ele continua estando acima dessa realidade e criando ela a cada instante. Então, é como se eu falasse assim, esse mundo, por um lado, é uma existência muito forte, porque o maior arquiteto de todos criou Ele. Por outro lado, o mundo tem uma existência muito frágil, porque a gente depende do Criador o tempo inteiro para continuar existindo. Por que eu estou trazendo isso agora? Vamos trazer agora numa aplicação prática na nossa vida e vocês vão ver como isso tem a ver com o que eu estava falando no começo do shiur. As ideias de egoísmo e altruísmo, ou eu poderia até dizer de orgulho próprio, por um lado, e humildade, por outro lado. As pessoas acham que tem uma contradição. Se eu vou ter muito autoestima, o cara já está se achando. Baixa a bola. Se o cara é humilde demais, ele fica no cantinho dele sem fazer nada. Como encontrar o equilíbrio correto entre autoestima, que é orgulho próprio, e humildade? Diz a Hassidut, não tem contradição. Se você entender como a realidade funciona, as duas ideias surgem do mesmo princípio. Se você entender que Deus está acima do existir e não existir, e consequentemente nós também, a nossa existência é o máximo, porque Deus quis assim, só que ao mesmo tempo ela é totalmente dependente de algo maior, como você falou? Efêmera. Efêmera, porque ela depende de algo maior. Trazendo em palavras práticas, agora aplicação prática no dia a dia. Deus não quer que você seja um Zé Ninguém. Deus não quer que você seja um frustrado, com certeza. E mesmo na religião, Ele não quer que você abdique dos teus prazeres e interesses próprios perante a vontade dEle. Porque isso a gente estaria olhando o universo só de um aspecto, o aspecto não existir. Muita gente levou a religião para esse lado, achando que religião serve para você se anular, e se anular, e se anular, até que você está totalmente submetido a uma força maior. Calma, então você está limitando Deus. Você está limitando Deus em não existir. Mas Deus falou que Ele existe também. São duas alachot do Rambam. Ou seja, um lado não pode ser mais forte do que o outro. O equilíbrio ele tem que ser total. O tanto quanto você acredita que Ele não existe, no sentido de estar acima da existência, você tem que acreditar que Ele existe e você também existe. E esse equilíbrio tem que ser total. Em outras palavras, as tuas vontades são válidas, os teus interesses são válidos. Se constrói. Só uma pessoa que ela se constrói. O que quer dizer se constrói? Constrói o nome dela, constrói a carreira dela, constrói o sucesso dela, tem prazer no que ele faz. E aí sim ele se entrega para Deus. Ele faz tudo isso com humildade, porque ele sabe que todo o sucesso que ele ganhou não é dele. Na verdade, vem de um lugar maior. Essa mistura é o que Deus quer. Deus não quer que alguém
Ah, o frustrado se entrega para ele. Aí é fácil, você já está frustrado mesmo, você não tem nem o que entregar. Não, Deus quer que você entregue o teu sucesso para Ele. Ele quer que você tenha muito sucesso, mas ao mesmo tempo você entende que isso vem lá de cima. Só agora, realmente para finalizar, a gente já está no nosso horário, eu queria trazer isso um pouco em palavras de psicologia. Nós sabemos que a psicologia fala muito sobre o medo da morte. Por que todos nós temos o medo da morte? Porque no inconsciente nós sabemos que um dia a vida acaba. Então, muitas pessoas deixam de fazer certas coisas na vida porque eles têm medo de se arriscar. O que a gente não percebe também é que a gente tem medo da vida. O que significa medo da vida? A gente tem medo de ter sucesso. Por quê? Porque o sucesso, ele leva a uma situação que às vezes vai ter frustrações, às vezes vai ter altos e baixos, muita responsabilidade. Então, inconscientemente, a gente também foge do sucesso. Então a gente pode falar, da mesma forma que a gente foge da não existência, que é a morte, a gente foge da existência também, que é a vida. Olha que maravilhoso falou o Pirkei Avot. Tem um Pirkei Avot que é uma Mishnah, ele fala assim, Balkor chachatachai, ou Balkor chachatamet. Obrigatoriamente você vive, obrigatoriamente você morre. Ninguém escolheu nascer, verdade? Alguém escolheu nascer? Te perguntaram antes de nascer se você estava afim de vir para esse mundo? Não. E também ninguém pergunta se a pessoa está afim de ir embora do mundo. O que o Pirkei Avot está querendo dizer? Qual dos dois é o certo? Querer vir para o mundo ou querer sair do mundo? Qual é o lugar certo que a alma deveria querer estar? E a resposta é o equilíbrio entre os dois. Uma pessoa que ela atinge o equilíbrio, ela não tem mais medo da morte e não tem mais medo da vida. Ele não tem medo de morrer porque ele sabe que não depende dele. Por que a gente não tem que ter medo de morrer? Porque não depende nada de você. Até hoje ninguém escolheu quando vai morrer. A não ser, Deus nos livre, alguém que se suicida, que é uma proibição grave da Torá. Não quero entrar nisso agora. Mas uma pessoa que ela vive e fala, por que eu vou ficar preocupado com uma coisa que está nas mãos dos céus? Não depende de mim. A mesma coisa você tem que falar para o contrário. Por que eu vou ter medo do sucesso? Por que eu vou ter medo das coisas boas que a vida dá? Inconscientemente, às vezes a gente foge dessas coisas boas. Você não tem que ter medo, porque também ela vem de um lugar sagrado. Ela também vem do mesmo Deus que deu a vida e deu tudo que a gente tem. Então, resumindo a história, Mitor Shelolishma, Balishma, dentro das nossas segundas intenções tem a intenção verdadeira. Então não cobra de si ser um santo aqui na terra. Não cobra de si mesmo ser uma pessoa totalmente altruísta. Não cobra de si achar que em algum momento você consegue falar, não, Hashem não quer isso de você. Ele quer que o teu sucesso transborde para as pessoas que estão na tua volta. Ele quer que você esteja tão feliz com as coisas boas que você está ganhando, que você ilumine as pessoas que estão em volta de você, que você descubra que o prazer não é guardar só no teu bolso, mas distribuir para as pessoas que estão na tua volta, que se você tem uma casa bonita, você quer que a casa esteja cheia de pessoas. O judaísmo, ele não fala, não, vive na favela para deixar mais dinheiro para as outras pessoas. Não é um pensamento judaico. Não! Trabalha para ter uma casa linda e ter muitos convidados naquela casa. O pensamento judaico é exista e não exista ao mesmo tempo. Tenta existir sem ocupar espaço e dessa forma você consegue realmente fazer desse mundo um mundo melhor, se Deus quiser. Shkoyach. Hazak u'baruch.